Vamos continuar com a nossa aula agora de ciências, certo? No módulo 2, na página 20 a 24, certo? Vocês já assistiram o vídeo que fala sobre curso de plantas medicinais e aromáticas. Plantas medicinais, cuidados com a automedicação. Por que isso? Vamos descobrir a importância das plantas medicinais, certo? Então, a tia Patrícia trouxe algumas plantas medicinais e iremos descobrir a importância delas, certo? Mesmo que as plantas elas sejam naturais, certo, meus amores? Mesmo que elas sejam naturais, nós devemos ter o cuidado com a automedicação, certo? Por quê? Temos uma dor de cabeça, uma dor de barriga, uma dor daquilo. Nós vamos tomar um chazinho, o chá daquilo passa, o chá daquilo é bom. Quando nós estamos doentes, devemos procurar orientação médica e não se automedicar, certo? O doutor, o médico é que tem que passar o remédio. Se for natural, vai ser ministrado de acordo com a receita que ele passar para nós, certo? Para que não gere um problema maior futuramente, tá? A automedicação pode vir causar sérios problemas, certo? Olha só, as plantas medicinais, elas também podem ser utilizadas em cápsula, certo? Olha só, existem pessoas especializadas, certo? Para estudar cada tipo de plantinha para que serve. Quando ela descobre para que serve, ela leva essas plantinhas para o laboratório e lá no laboratório, essas plantinhas vão ser transformadas em cápsula, certo? Aí, ó, aí o médico passa, quando você está doente e você vai ao médico, então se ele for passar uma medicação natural, ele passa as cápsulazinhas e vocês tomam, certo? Agora, vamos saber a importância de algumas plantas, certo? Olha só, vamos lá. A tia Patrícia trouxe para vocês a camomila. A camomila ela serve para ansiedade e insônia, certo? A tia Patrícia não conseguiu a folha, mas trouxe o chazinho aqui, certo? Aqui, deixa eu pegar aqui. Nós temos o quebra-pedra, certo? Ele serve para cálculo renal e infecção urinária, certo, meus amores? Aqui nós temos o boldo, certo? Que ele serve para problemas digestivos, tá, meus amores? Aqui nós temos a aroeira, que serve para a infecção urinária. Aqui nós temos o sambacaicá, que serve para inflamação bacteriana, certo? Aqui nós temos a cidreira, certo? Ela serve para problemas com gases estomacais, certo? Eu encontrei a cidreira dessa forma, as folhinhas verdes ainda, e eu encontrei a cidreira dessa forma, as folhinhas secas, tá, meus amores? Aqui nós temos o manjericão, certo? As folhas servem para o tratamento de resfriado. Aqui nós temos a
é chazinho de erva doce. Serve para reduzir os gases, inchaço e na má digestão, certo? Aqui nós temos a hortelã, certo? Combate a enjoo e vômito, certo? E é calmante também, tá, meus amores? Depois de ouvir Emília, Ita quis fazer um alerta sobre o uso de plantas medicinais. Presta atenção a seguir ao que ele explicou aos amigos. E por falar nisso, plantas medicinais, cuidado com a automedicação. Ita contou que o povo de sua aldeia faz uso de plantas para fins medicinais. Estudos científicos já comprovaram a eficácia terapêutica de diversas espécies, como as exemplificadas a seguir. Olha só, a camomila, certo? Como usar chá da flor seca, certo? Ó, aí aqui já tá o chazinho, bom para ansiedade e insônia. Plantas similares, melissa e erva cidreira, certo? Olha aqui. Quebra-pedra. Olha. Como usar chá da planta toda. Bom para cálculo renal e infecção urinária. Plantas similares. Cavalinha, carqueja e barba de milho. Boldo. Como usar chá das folhas. Olha aqui. Bom para problemas digestivos e azia. Plantas similares ao alcachofra. Aí a erva doce, ó. E a espinheira santa, certo? É importante lembrar que, embora algumas ervas ajudem a curar sintomas de uma doença, a automedicação pode ser perigosa, né? Nós não devemos usar as plantas sem orientação médica. Por isso, quando estiver doente, procure sempre um médico antes de tomar qualquer remédio, mesmo aqueles à base de plantas. Primeiro, você ou alguém que você conhece costuma se automedicar, aí você responde oralmente, certo, meus amores? Segundo, qual é a razão para evitar a automedicação? Por que nós devemos evitar a automedicação? Aí vocês respondem aí. Terceiro, em sua opinião, ao tomar chá de uma determinada erva medicinal, corre risco de passar mal? Por quê? Aí vocês respondem aí. No mundo digital, apresentando plantas medicinais. Olha só. Aqui seria para vocês fazerem um slide com plantas medicinais, certo? Só que como vocês estão em casa, não vão poder se juntar mais um coleguinha para fazer esse slide e fazer a apresentação na sala para a tia Patrícia, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pesquisar uma planta medicinal, certo? Aí vocês pesquisam a plantinha medicinal. Pesquisou. Aí vocês vão pegar as gravurinhas dessa planta medicinal. Aí vão colocar e vão falar sobre a planta medicinal. Depois que vocês fizerem isso, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pedir para a mamãe gravar vocês explicando para que serve essa planta medicinal. Não esqueça de postar no grupo,
certo? Vamos para a página 22. Pronto, agora é só escolher um título e digitar o texto desejado. Vocês vão escolher um título e vão escrever o texto desejado. Também pode ser utilizada imagem das plantas pesquisadas para ilustrar a apresentação. Então, vocês vão colocar imagem das plantas e vão escolher um título para essa pesquisa. Então, você vai colocar o nome da planta pesquisada e a indicação de uso de cada uma delas. Então, você pesquisou planta tal, serve para quê? Certo? Vocês pesquisam, vocês falam sobre ela, gravam um vídeo e postam no grupo, certo? Integrando com história, tradições familiares. Muitos parentes idosos nas famílias têm o conhecimento de uso de ervas e plantas para fins medicinais. A avó de Massaru, por exemplo, usa arruda no banho para evitar e combater possíveis piolhos e como chá para tratar a febre. Então, aí do lado vocês estão vendo a arruda e aqui a tia Patrícia está mostrando para vocês o galinho da arruda, certo? Vamos para a página 23. Vocês vão realizar uma pesquisa que vocês vão anotar no caderno de ciências de vocês. Primeiro, faça uma pesquisa com uma pessoa mais idosa de sua família, para saber se elas conhecem algum tipo de planta usada para fins medicinais ou terapêuticos. Anote em seu caderno o nome de uma dessas plantas e sua finalidade de uso. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar, certo? Aí vamos dizer que a pessoa que você pesquisou falou sobre o manjericão. Aí você vai botar o nome de manjericão e o uso do manjericão para quê, certo? Segundo, aproveite a pesquisa para descobrir como seus familiares aprenderam os benefícios dessa planta. Se foi por meio de pesquisa, da indicação de alguém, etc. Terceiro, alguns desses saberes medicinais são hereditários. O que é hereditário? Passa de mãe para filho e assim vai, certo? Passa dos pais para os filhos. Pergunte aos seus familiares se existe algum outro conhecimento na família que haja uma tradição transmitida de geração em geração. Glossário hereditário, aquilo que é transmitido de pais para filhos, por exemplo, conhecimentos e tradições familiares, certo? Olha só. Vamos descobrir o que são plantas transgênicas, certo? São plantas que contêm mais de um gene. São aquelas plantas responsáveis em produzir a proteína para outra planta, certo? Olha só. É como se a plantinha ela tomasse uma injeçãozinha, certo? Dá uma injeçãozinha nela, certo? Ó. E ela é importante para a formação de outras plantas, certo? A formação genética dela, elas ficam isoladas, certo, meus amores? Elas ficam isoladas. Em seguida, essas plantas são manipuladas. Elas são injetadas, alguma coisinha, e dão origem a novas plantas, certo? Dão origem a novas plantinhas. Existem algumas plantas transgênicas, que são o milho, a cana-de-açúcar, a soja, o feijão e o algodão. Certo, meus amores? E no mundo da tecnologia, você sabe o que são plantas transgênicas? O alimento geneticamente modificado é chamado de transgênico.
No mundo, há mais de 7 bilhões de pessoas que precisam se alimentar. O espaço onde essas pessoas vivem e plantas hoje é o mesmo que do ano de 1900. Por exemplo, quando a população era de 1,5 bilhão. A fim de aumentar a produção de alimentos sem que com isso eles perdessem a qualidade nutricional para dar maior resistência às plantas contra doenças e pragas e variações climáticas, o homem modificou a genética dela. O homem modificou. Foi o que ele fez. Ele colocou, ele estudou, descobriu que podia modificar, deu uma injeçãozinha, então a genética dela foi modificada. Com a ajuda da tecnologia. Isso significa que certas características das plantas que sejam de interesse dos produtores de alimento, aquelas que produzem milho, soja, feijão, algodão, né, fazem esse processo. Como alguma proteína para combater insetos, por exemplo, podem ser introduzidas na sua formação. Com essas características modificadas, a planta torna-se mais resistente e, consequentemente, há menos possibilidade da perca de colheita. Então, as pessoas que são responsáveis, certo, pela plantação desses alimentos, eles perdem muito pouco. A possibilidade de colheita, de perca de colheita é muito rara, certo? Alguns alimentos transgênicos já cultivados no Brasil são o milho, o algodão, o feijão, a soja e a cana-de-açúcar. Vamos para a página 24. Cuidando das plantas. Depois do lanche, a turma de Anita continuou o passeio pelo Jardim Botânico. A parada agora foi em um lugar onde eles aprenderiam alguns cuidados que é preciso ter com plantas cultivadas em casa. Você tem plantas em casa? Quais cuidados sua família tem com ela? Veja a seguir o que aprendemos sobre cuidar dos que devemos ter com as plantas cultivadas. Olha só, a quantidade de água deve ser adequada à necessidade da planta, pois a falta ou o excesso dela pode prejudicar o vegetal. Olha só, então a tia Patrícia trouxe aqui para a gente fazer uma plantaçãozinha, certo? Vamos observar. As plantas devem ser adubadas, aí aqui já tem adubo, a fim que sejam adicionadas no solo em que vivem os nutrientes que eles precisam. Então, a plantinha precisa de água e sais minerais. Esses nutrientes, eles retiram da terra, certo? Toda planta precisa de espaço para crescer, certo? Antes de plantá-la em um vaso, é necessário saber se o tamanho dele é adequado para o seu desenvolvimento. Então, eu não posso colocar um caroço de manga, né? Para nascer um pezinho de uma mangueira. Posso? Não, porque o espaço não é adequado. A mangueira, ela tem que ser plantada no chão. Então, eu vou imaginar a planta adequada para esse espaço, certo? Cada planta prefere um nível de luz. As avencas, as samambaias e as rendas portuguesas, por exemplo, adaptam melhor à sombra. Nem todas as plantas elas gostam de sol. Tem plantas que elas gostam só da claridade, certo, meus amores? Então, olha só. A tia trouxe, já adubou. Então, agora nós iremos realizar o nosso plantio, certo? Olha só. E a Patrícia vai realizar um plantio dessa plantinha que ela não cresce muito, certo?
Ela cresce bem pouquinho. Ela só bota umas florzinhas, certo, meus amores? Não é só em casa que se deve ter cuidado com as plantas. Marina comentou com os amigos que, no caminho para a escola, viu uma pessoa arrancando flores de um jardim público. A gente pode arrancar as flores de um jardim público? Não, né? As flores estão lá para embelezar, para deixar aquele jardim mais bonito, certo? Então, não podemos arrancá-las. Tem aquelas pessoas especializadas para cortar aquelas plantinhas quando elas estão feias, quando elas estão murchas, porque se a gente não souber cuidar dela, essa plantinha vai morrer, certo? Segundo, em sua opinião, a prática relatada por Marina é correta? Por quê? Vocês respondem oralmente, certo? Em qualquer espaço, seja nossa casa, parques, praças ou matas, as plantas devem ser preservadas, pois além de embelezar os ambientes, elas servem de alimento, de abrigo para muitos seres vivos, são essenciais para a purificação do ar que respiramos, ajudam a regular a umidade do ar e evitam deslizamento do solo. Veja quanta importância as plantas têm para nós. Serve de alimento, serve de abrigo do sol, né? Saímos, está um sol quente, vamos para debaixo de uma árvore, né? Serve para regularizar a umidade do ar, né? Para que o ar não fique muito úmido e serve também como para evitar os deslizamentos do solo. Como assim, tia Patrícia? Nós temos uma planta, certo? Aí aquela planta, ela vai servir como uma barreira para que aquele solo não seja deslizado. Certo, meus amores? Aqui nós encerramos a nossa aula de ciências. Fiquem com Deus. Espero por vocês amanhã. Beijos!